oitavo ano, nós vamos fazer uma atividade hoje sobre Cândido Portinari, analisando essa obra Lavrador de Café. E nós vamos fazer uma releitura, modificando o plano de fundo dessa obra. E utilizando a imagem do lavrador para representar um outro profissional, né, uma outra profissão. E aqui eu vou mostrar para vocês uma atividade que eu fiz fazendo uma releitura dessa obra, utilizando folha. E aí eu desenhei um outro ambiente por trás dessa imagem. A minha primeira imagem que eu vejo é a imagem do lavrador, né? Segurando uma enxada. Então, eu utilizei essa mesma imagem, só que eu modifiquei os objetos que ele segurava e a profissão. No caso, eu representei um médico, tá certo? Vocês vão utilizar de acordo com o que vocês quiserem, a profissão que vocês quiserem representar. E aí eu desenhei utilizando lápis comum ou caneta, régua. Eu desenhei a imagem que eu queria que representasse por trás. E qual foi a imagem que me remete a médico, né? Um hospital, lógico, numa cidade grande, por exemplo. E aí, o que é que tem ao redor dos hospitais? Prédios, casas, o que você quiser colocar no seu ambiente, você coloca, certo? E aí, eu usei linhas retas, que são mais fáceis de utilizar. E aí, eu fiz uma representação de um hospital, certo? De uma entrada de um hospital. Utilizando a régua. Observa toda a estrutura, né, de onde esse profissional trabalha, para poder você representar. E aí eu fiz a imagem do lavrador, só que mudei as características da roupa, né? No caso lá, ele utilizava uma roupa de agricultor, que estava trabalhando ali na roça. E aqui eu utilizei uma roupa utilizada pelo médico, então a máscara facial, o estetoscópio, um prontuário na mão em vez da enxada. Aí vocês podem fazer outros profissionais, por exemplo, um bombeiro, um policial, um professor. Aí vai de acordo com a imaginação e a criatividade de cada um, certo? Feito isso, risquei. Lembrando que vocês vão fazer na mesma forma da obra original. Então, a mesma direção, tá certo? E utilizando a mesma cor para representar ele. E aí, eu desenhei, pintei e recortei. Depois que eu recorto, eu retiro essa imagem e eu vou posicionar ela na minha imagem de plano de fundo, que eu já tinha feito, né? E aí eu vou e colo, lembrando que antes de colar, eu tenho que pintar, colorir todo o meu ambiente que tá por trás dele. E aí você vai usar os lápis de hidrocor, lápis como o que você desejar, certo? Por exemplo, se você fosse fosse representar um bombeiro, então você poderia fazer um prédio com chamas, tá certo? E aí você vai usar a sua criatividade. Aqui eu tô usando só como exemplo, tô usando um médico, né? Porque remete ao tempo que nós estamos passando. Então eu quis trazer essa homenagem. E aí vocês utilizam o profissional que vocês desejarem, tá certo? Pode ser um gari, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um repórter,